Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você está chegando através desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e bora para mais um vídeo. Hoje o vídeo completamente diferente, um modelo completamente novo. Vou explicar mais ou menos o que eu fiz e como vai funcionar, beleza? Eu peguei todas as perguntas de geradores e motores, tá? Perguntas do básico, referente a geradores e motores. E criei aqui um documento com as respostas, tá? E as explicações. Então a gente vai fazer aqui um resumo. Eu vou explicar item por item. Eu espero que no final desse vídeo vocês não errem mais perguntas sobre geradores, tá? Só lembrando, não sou professor, não vou vir com nada técnico. Vai ser bem explicativo, somente para vocês entenderem aí no momento de fazer a prova da ANAC, tá? Ao final do vídeo, irei disponibilizar esse e-book também lá na plataforma do Hotmart, tá? Um valor simbólico, vou deixar o link desse e-book também na descrição do vídeo, tá? Todo esse conteúdo que eu vou estar usando para fazer o vídeo vai estar disponível para venda lá na Hotmart. Beleza? Então bora lá. Induzido do gerador CC, tá? CC, para quem não sabe, é corrente contínua, tá? A gente vai estar tratando aqui em português, corrente contínua. O induzido é uma parte fundamental do gerador de corrente contínua, sendo responsável pela geração efetiva de energia elétrica através do seu movimento no campo magnético, tá? Então temos a estrutura básica, a função principal e os componentes associados, tá? O induzido tá a imagem do lado aqui. Às vezes no curso, né, eles explicam que é induzido, tudo, e a gente não entende. Então tá aqui, ó, o induzido completo, tá? Estrutura básica, conjunto rotativo composto por um núcleo de ferro, tá? Esse núcleo de ferro aqui laminado, várias componentes de ferro, um coladinho no outro, laminado com enrolamentos de fio de cobre isolados, tá? Esse enrolamento de fio de cobre aqui, ele é invernizado, então ele não tem contato um com o outro, tá? São as bobinas aqui, eles são enrolados e eles são invernizados, tá? Então às vezes queima, né? Quando queimou o induzido, é porque queimou, é porque esse fio de cobre descascou, esquentou demais, descascou, encostou no outro, queimou, você tem que trocar o componente todo, tá? Função principal, converter energia mecânica em energia elétrica através da rotação dos enrolamentos do campo magnético dos polos do estator. Como funciona no avião? O avião, normalmente o gerador, ele é conectado na caixa de engrenagens. Então vai ter um eixo que vai conectar na caixa de engrenagens, tá? E o próprio motor vai fazer o gerador girar, tá? A rotação do motor ali tem várias reduções e vai dar a rotação ideal ali pro gerador. Então o próprio motor do avião vai fazer o gerador girar, tá? Explicando, e vamos devagarzinho que vocês vão entender. Componentes associados. Trabalho em conjunto com comutador e escovas para produzir corrente contínua, sendo montado sobre o eixo principal do gerador, tá? O eixo está aqui dentro, tá? Todos esses componentes estão conectados dentro do eixo. Tem aqui, ó, um cooler, né, que é de ventilação aqui, ó, admissão de ar para ventilar todo o induzido. Tem o induzido, que é a carcaça aqui, ó, e tem o comutador, que é essa parte mais da frente aqui que a gente vai abordar logo na frente, tá? E vai começar a aparecer as perguntas daqui a pouco. O induzido tá aqui somente as lâminas, como a gente tinha falado, sem a bobina, tá? Sem o cobre enrolado, somente a lâmina. O induzido, núcleo de ferro magnético, construído por chapas de aço magnético, laminadas com ranhuras axiais para alojar o enrolamento da armadura, tá? Que é aqueles cobre isolados com verniz, que eu acabei de explicar. Enrolamento da armadura, composto de um grande número de espiras em série ligadas ao comutador coletor, comutador e coletor, né, que é a mesma coisa. O giro da armadura faz com que seja induzida uma tensão neste componente, tá? A gente vai abordar isso mais para frente também. Bora pro próximo. Coletor do gerador CC, né? Eu falei que a gente ia falar desse coletor. O coletor nada mais é do que aquilo que está na ponta do induzido, tá? Pode ver aqui, ó, que eles têm algumas ranhuras, tá vendo? Feito de cobre. E eles são separados. A gente vai entender porque tem essa isolação também, tá? Esse daqui é o de corrente contínua. Ele tem essa isolação entre cada camadinha de cobre, tem uma isolação. Só lembrando que eu vou falar no termo, não no termo técnico, eu vou estar explicando para vocês entenderem, tá? No final do vídeo, vocês quiserem deixar um comentário, falar que não entendeu nada, a gente refaz o vídeo de novo. Então bora lá. Definição básica do coletor. O coletor, que é essa peça que está aqui,
que a gente vai mostrar ela mais para frente, onde fica o coletor, tudo certinho. Calma aí. Componente cilíndrico segmentado. Por que segmentado? Ele é separado, tá vendo? É segmentos. Montado no eixo do rotor, né, que é no eixo do induzido, composto por lâminas de cobre isoladas entre si, que atuam como uma ponte entre o enrolamento do induzido e as escovas. Função principal, responsável pela conversão mecânica da corrente alternada gerada do induzido em corrente contínua, através do contato deslizante com as escovas. Características: formado por segmentos de cobre isolados por mica, prensado e fixados ao eixo do rotor com superfície perfeitamente cilíndrica para garantir o contato uniforme com as escovas, que a gente vai estudar mais para frente também. A gente vai abordar todo o gerador aqui. Esse vídeo vai ficar assim, eu acho que para entender essa parte de geradores vai ficar tranquilo. Se cair na prova, vocês vão lembrar desse vídeo. O coletor está instalado na extremidade do induzido e consiste de segmentos uniformes de cobre, estirados e isolados por folhas finas de mica. Os segmentos são mantidos no lugar por anéis de aço, tá? Tipo V, ou flanges de aperto com parafuso. Os anéis de mica isolam os segmentos das flanges. A parte alta de cada segmento é chamada de espelho. E os fios das bobinas do induzido são soldados aos espelhos, que é aqui, ó, aqui no meio, aqui tá vendo esse espaço, né? O mouse tá aí, ó. Cadê? São soldados aos espelhos. Quando os segmentos não possuem espelhos, os fios são soldados a uma pequena fenda nas extremidades dos segmentos, né? Que nesse caso aqui é as fendas. Então bora pro próximo. Eu tô aprendendo a usar ainda aí. Beleza. Escovas do gerador, tá? A gente está aí primeiro explicando cada parte, daqui a pouco vai começar a aparecer as perguntas que vão aparecer para vocês no simulado. Então vai começar a fazer, tudo isso aqui vai começar a fazer sentido daqui a pouco. As escovas são componentes fundamentais do gerador que estabelecem um contato elétrico deslizante entre as partes móveis e fixas do sistema. Posicionadas estrategicamente sobre a superfície do coletor, elas mantêm contato constante através de pressão mecânica controlada por molas, tá? Então essa mola faz o que? Faz o carvão, tá com zoom aqui, eu posso abrir a imagem, ó. Oh, eu adorei isso aqui. Então, a mola faz pressão no carvão para ficar encostada sempre no coletor, tá? Por mais que ela vai gastando, né? Porque é carvão, ele vai gastando, né? Ele vai diminuindo de tamanho. As molas continuam dando pressão para ele sempre estar encostando. Aí um dia parou de funcionar, você vem e troca o carvão, que o carvão gasta e precisa ser trocado periodicamente, beleza? Isso daqui é uma explicação paralela. A principal função das escovas é criar uma ponte condutora entre as bobinas do coletor, parte rotativa, né, parte girante, e o circuito externo estacionário, permitindo a transferência eficiente da corrente elétrica gerada. Este contato deslizante é essencial para o funcionamento contínuo do gerador, tá? As escovas são fabricadas com material condutor, geralmente grafite ou carvão, que oferece baixa resistência elétrica e boa resistência ao desgaste mecânico, né? O ajuste preciso da pressão das escovas é crucial para minimizar o desgaste e garantir uma condução elétrica eficiente, certo? Bora para a próxima. Aqui estamos um conjunto completo já do gerador, né? A imagem em cima mostra aí perfeitamente o induzido. Deixa eu só arrumar a imagem aqui. Isso, beleza. O induzido, que é a parte rotativa, né? Ele completo seria o induzido. O coletor, que está mais na ponta aí do eixo, né? Na ponta do eixo está o coletor. E sobre o coletor estão as escovas. Tá? Lá atrás é a refrigeração, mas normalmente não pergunta sobre. Então, as partes principais aí que vocês precisam entender como funciona, a gente vai entender daqui a pouco. O induzido, tá? Parte de metal. Coletor. E as escovas, tá? As escovas e os coletores, elas são ali, a energia tá vindo no coletor, mas ele é rotativo, né? Ele é rotativo. A gente precisa passar essa energia para a carcaça do gerador, que é parado, que é fixo. Então as escovas faz essa transferência de energia, tá? Mas aqui embaixo tá, ó, o induzido completo é um conjunto essencial do gerador, composto por múltiplos componentes que trabalham em harmonia para gerar corrente elétrica. Núcleo do induzido, conjunto de lâminas de aço,
silício formado com o corpo central, onde são alojadas as bobinas, que é as bobinas de cobre isoladas com verniz, como eu já expliquei. Coletor, segmento de cobre isolados por mica, que recebem as conexões das bobinas do induzido, tá? Então as bobinas do induzido que está aqui atrás vai conectar aqui junto com o coletor, tá? Então aqui, ó, nesse caso são os espelhos que tem lá, ó, não é fendas, tá? Então bora lá. Escovas, elementos de carbono ou grafite que mantêm um contato deslizante com o coletor, que é aqui, tá? Uma furadeira, quando você liga a furadeira, que sai aquelas faíscas, é o contato do carvão com o coletor, tá? Porque na furadeira tem outro nome, mas é o mesmo princípio também. A furadeira tá girando, o induzido tá girando lá, né? A broca tá girando, mas a parafusadeira em si, né? A furadeira não está girando, você tá com ela na mão. Então o que faz o contato daquele que tá girando, da broca que tá girando, com o botão lá do power que você aperta, é as escovas, tá? Um resumo besta, mas só para vocês entenderem. Esse conjunto trabalha de forma integrada com o induzido, girando para gerar corrente. O coletor convertendo corrente alternada em corrente contínua e as escovas transferindo a energia para o circuito externo. A gente já vai falar de corrente alternada e corrente contínua, tá? Nas próximas páginas aí deve ter alguma coisa. Bora lá. Essa daqui já é uma pergunta da ANAC, tá? Já é uma pergunta que eu removi lá dos simulados. Qual gerador produz corrente contínua? Tá? Qual gerador produz corrente contínua? É o gerador de corrente contínua, né? Que a própria pergunta já diz, gerador de corrente contínua, ou dínamo, tá? Dínamo. Como que... uma sugestão para vocês. Tem um filme chamado O Menino que Inventou o Vento. Eu acho que é esse o nome do filme. Ele fala bastante de dínamo, porque ele troca a irmã dele pelo dínamo da bicicleta do professor. É bem interessante o filme e vale a pena assistir. O gerador que produz corrente contínua é o gerador CC, também conhecido como dínamo. Tem outros tipos de geradores, tá? Alternativas como gerador de corrente alternada, né, o que é o gerador de CA, e o alternador, tá, que produzem corrente contínua. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Pergunta da ANAC: qual gerador produz corrente contínua? Gerador CC ou dínamo, tá? Partes principais de um gerador CC, pergunta da ANAC, tá? Essa é uma pergunta que eu retirei lá do simulado da ANAC. Quais as partes principais de um conjunto de um gerador CC? Carcaça, tá? A estrutura externa que abriga os componentes internos do gerador, fornecendo proteção e suporte, tá? Aqui temos uma carcaça. Induzido, o componente rotativo que contém as bobinas, onde é induzida a tensão elétrica durante o funcionamento, tá? Estamos aqui com o induzido. Conjunto de escovas, conjunto responsável por transferir a energia elétrica da parte móvel para a parte fixa do gerador. Sem as escovas, imagine tá girando lá o gerador, né? Está na rotação máxima. Como que a gente vai transferir aquela energia que ele está gerando para um ponto fixo, né? Que é a carcaça ali do gerador. Precisa das escovas, que elas estarão em contatos, mas não estarão travadas, tá? Bora para a próxima. Pergunta da ANAC. Tipos, quais são os 3 tipos de geradores CC? Eu tentei, não vou conseguir explicar isso daqui profundamente, tá? Tem na apostila de vocês também, então tentem ler e tentem entender. Tem o gerador em série, tá? Geradores de corrente contínua, tem ele em série, tá? Aqui o esquema é o dele, tá? Ele tá ligado em série. O gerador é essa parte redonda com 2 quadradinhos, um em cima, um embaixo, que é o símbolo do gerador. Se você olhar ele de frente assim, ó, o que seria? Seria o comutador, a parte redonda, e as 2 partes de cima e a de baixo são as escovas, tá? É o símbolo do gerador, tá? Então, a parte redonda é o comutador e a partinha quadrada que está em cima e embaixo, eu vou abrir essa imagem aqui, ó. Essa parte quadrada que está em cima e embaixo são as escovas, tá? Eles estão ligados em série, né? Esse daqui está ligado em série, beleza? Vamos voltar. Existe o paralelo. Aqui, ó, pode ver que o gerador está no meio, em paralelo. Tá vendo um fio de um lado, fio do outro. Paralelo, o enrolamento de campo está em paralelo com a armadura. E existe o combinado, né, que é série paralelo. Combina características do tipo série e do tipo paralelo. Então, pergunta da ANAC: quais são os 3 tipos de geradores de corrente contínua? Série, paralelo e série paralelo. Carregamento da bateria pelo gerador.
tá? Esse daqui, eu vou dar um exemplo bem básico, eu vou ler aqui daqui a pouco para vocês, vou dar um exemplo bem básico, principalmente para os homens que tem carro e às vezes vai levar o carro numa auto elétrica. Ah, minha bateria não está carregando, vê se é a minha bateria que está ruim ou vê se é o carro que está ruim, né? Então o que o eletricista vai fazer na auto elétrica? Ele vai pegar a sua bateria e vai testar lá, beleza, vai bater o multímetro em cima da sua bateria com o carro desligado. Tem que dar 12 volts, que é a corrente da bateria do carro, né? A voltagem da bateria do carro é 12 volts. Ele chega lá, coloca o multímetro, 12 volts. Daí ele fala para você, liga o carro. Daí você liga o carro. A tensão da bateria tem que aumentar, ela tem que ir de 13 a 14 volts. Sinal que o alternador está funcionando, então ele está enviando carga para a sua bateria. E a carga tem que ser maior que a da bateria. Então se a gente tem uma bateria de 12 volts, para a gente carregar ela, a gente precisa de 13 ou 14 volts. Por isso que o alternador do carro ele envia de 13 a 14 volts para carregar a bateria do seu carro, tá? Então às vezes a bateria do seu carro não está funcionando, você chega lá, liga o carro e coloca lá, continua com 12 volts. Ah, o alternador não está funcionando. E a tendência é a bateria baixar, tá? O consumo ali vai para 11, 10 volts, porque não está carregando. Mas a resposta, para que um gerador carregue a bateria? Pergunta da ANAC. É necessário que os geradores tenham uma DDP, diferença de potencial, maior que a da bateria, tá? Então se a gente tem uma bateria de um avião de 24 volts, para ela carregar a gente precisa que o gerador forneça 28 volts, tá? Que é a média. 28 volts, o gerador ele tem que fornecer 28 volts para a bateria carregar por completa. Se ele fornecer 24, a bateria não vai carregar, porque a bateria já tem 24 e ele está enviando 24, a diferença de potencial é zero. Tá? Diferença de potencial zero não carrega a bateria. A diferença de potencial tem que ser maior. Então se a bateria é 24, o gerador tem que fornecer 25, 26, 27, 28, o máximo é 32, a gente vai falar nisso mais para frente, tá? Para quê? Para não sobrecarregar o sistema, o máximo é 32. Tá? Esta condição é essencial para que a corrente flua do gerador para a bateria, permitindo o seu carregamento. Um exemplo fácil é a bateria do carro. Quando o carro está desligado, a bateria mede aproximadamente 12 volts no multímetro. Porém, quando o carro está ligado e o alternador está em bom estado, a medição no multímetro deve indicar de 13 a 14 volts. Isso ocorre porque quando o carro está ligado, o alternador está em funcionamento, o gerador de energia elétrica para carregar a bateria e alimentar o sistema elétrico do veículo. Essa diferença de voltagem entre o carro ligado e desligado é um indicativo importante de bom estado do alternador. Beleza? Espero que essa também tenha ficado bem explicadinha. Voltamos aqui para os nossos induzidos. Pergunta da ANAC. Em um gerador, as escovas ficam sobrepostas na superfície do... Quantas vezes caiu essa pergunta para você já no simulado? Quantas, tá? Em um gerador, as escovas ficam sobrepostas na superfície do coletor, tá? Lembrando, aqui temos o induzido, a imagem de cima, tá? Vou abrir, essa não dá para abrir. Mas aqui na imagem de cima temos o induzido. Na ponta do induzido aqui, essa peça de cobre, né? Cilíndrico, é o coletor. E as escovas têm que ficar em contato com o coletor. Tá? A gente daqui a pouco vai entender por causa das ranhuras do coletor, a gente vai entender daqui a pouco também. Então, respondendo a pergunta, em um gerador, as escovas ficam sobrepostas na superfície do coletor. Próxima pergunta, qual o nome da parte rotativa de um gerador? Eu acho que depois dessa explicação toda, até vocês já sabem, né? Aqui temos um motor elétrico aqui em cima, né, que é um gerador. Temos a carcaça dele aqui, a parte azul, né, a carcaça, e aqui no meio, o que a gente tem aqui no meio? O induzido. A gente tem um induzido aqui no meio. Qual a parte rotativa de um gerador? É o induzido, que ele fica lá no meio, que o eixo é conectado na transmissão do motor, tá? Na caixa de redução, ali na caixa de acessórios, vai ter uma engrenagem conectando ali o gerador no motor ali do avião, do helicóptero. Então a parte rotativa é o induzido, tá? Tá aqui embaixo, aqui tem na imagem. Parte rotativa é o induzido, parte fixo, que é o restante da carcaça, que é a parte fixa, tá? Então, bora para a próxima. Fonte de energia em caso de falha dos geradores principais. Em caso de falha dos geradores principais, quem fornece a energia elétrica ao avião? Pergunta da ANAC. A primeira opção que a gente tem é a bateria, tá? É a resposta certa da pergunta.
Tá? Deixa eu ver se eu acho essa pergunta aqui para vocês. Ó, em caso de falha dos geradores principais, quem fornece energia elétrica ao avião é gerador auxiliar, autotransformadores, o RAT, né, que é a segunda opção aí, ou bateria. Tá? Em caso, em aviões comuns, né, vamos dizer assim, na maioria dos aviões, quem vai fornecer de imediato é a bateria, quem vai fornecer energia. Assim que o gerador saiu da barra, queimou o gerador, deu pane, quebrou o eixo, né, do gerador, porque pode acontecer de quebrar o eixo ali de conexão do gerador para a caixa de transmissão, quem vai assumir a energia é a bateria, tá? Daí tem o tempo ali de 30 minutos, 20 minutos, tem na apostila também esse tempo. Então a bateria vai suprir ali todo o sistema elétrico da aeronave, principalmente os instrumentos ali para o piloto. A bateria é a fonte de energia de backup em caso de falha nos geradores principais. Esse RAT, em algumas aeronaves, pode ser implantada para fornecer energia de emergência. Esse RAT é como se fosse um catavento que vai descer ali da barriga do avião, né, como se fosse um trem de pouso, vai descer da barriga do avião ali e vai começar a catar o vento, fazer esse giro e funcionar ali como um gerador de energia. Mas isso é em pouquíssimas aeronaves, tá? Principalmente aí nas maiores comerciais. Mas na pergunta da ANAC, em caso de falha dos geradores principais que fornecem energia elétrica ao avião, a resposta correta é a bateria. Aí que eu... Isso. Bora para a próxima. Componente que transforma corrente alternada em corrente contínua pulsante. É o retificador. Essa daqui eu não encontrei imagem, eu não encontrei explicação, eu não encontrei nada que ajudasse vocês. Então eu li a apostila inteira e não consigo explicar isso para vocês. Mas se cair essa pergunta para vocês, componente que transforma corrente alternada em corrente contínua pulsante é o retificador. O retificador é o componente responsável para converter corrente alternada em corrente contínua pulsante. Beleza? Salvem essa pergunta, anotem, porque não tem como explicar. Não tem explicação lógica. Bora. Aqui vai começar a fazer sentido as coisas para vocês, tá? Gerador de corrente alternada. Como é conhecido o gerador que produz corrente alternada? O próprio nome já diz, gerador de corrente alternada ou alternador, né? Que o próprio nome já diz, alternador. O gerador que produz corrente alternada é conhecido como gerador de CA ou alternador. A gente tem aqui dois geradores, o de corrente contínua e o de corrente alternada. Vamos primeiro para o corrente alternada, que é esse de cima. Corrente alternada, vocês têm anéis aqui, tá vendo que tem, onde eu tô com o mouse, não dá para aumentar a imagem. Dá sim, dá, eu acho que dá, vamos ver. Pronto, maravilha. Tá vendo onde tá o mouse aqui, que tem uma manivela girando? Tem dois anéis. Tá vendo que eles não são segmentados, eles não têm corte. Então o que acontece? Conforme o rotor está girando ali nos polos norte e sul, ele está pegando energia, a energia vai, a energia volta, a energia vai, a energia volta. Então, esse é a alternada. Pode ver que a bolinha lá em cima, ela está subindo e descendo. Por quê? Não tem divisão aqui no coletor. Então, do jeito que ele está recebendo, ele já está enviando, tá? Do jeito que ele está recebendo, ele já está enviando ali de forma integral. Vamos dizer assim. Deixa eu voltar a imagem para o tamanho normal e vamos abrir a outra. Deixa eu dar o zoom aqui de novo. Aqui a gente tem já o nosso coletor que a gente estava falando, que ele é segmentado. Lembra das ranhuras que eu falei lá, as ranhuras no coletor? Tá vendo que aqui, ó, essa parte vermelha tem um risco preto? Essa é a divisão. O que acontece? Quando ele vai voltar, ele começa de novo, né? Então, diferente da corrente alternada que manda e recebe, né, que a corrente vai e volta e fica alternando, no corrente contínua, ele vai. Quando vai para voltar, ele corta e vai de novo. Então ele não volta, ele vai. Por isso que é corrente contínua, somente para uma direção, tá? Ó, sempre positivo. Olha o relógio aqui, ó, sempre indo do zero para o positivo, ó. Zero para o positivo. Volta para o zero, volta para o positivo. Por quê? Esse risco que ele tem, ele zera, tá? Como ele corta o fluxo e começa de novo, corta o fluxo e começa de novo. Se a gente voltar aqui, ó, por alternada, ó, ele vai pro negativo, vai pro positivo, vai pro negativo, vai pro positivo. Porque ele tá, do jeito que ele tá recebendo a informação, ele tá enviando. Então é corrente alternada, tá? Tipos de geradores: coletor do CA e coletor do CC. Observem que o coletor de corrente alternada
ele não é dividido. Aqui é os anéis, né? O anéis coletor. Eles não têm divisão, tá vendo? Eles não têm divisão. Então, sempre estará em contato, tá? Ele sempre estará em contato. As escovas sempre estará em contato aqui com o anel coletor. Porém, o coletor de corrente contínua, ele tem as ranhuras, tá vendo? Ele tem as ranhuras. O que acontece com essas ranhuras? Ele vem no positivo. Quando ele vai para o negativo, ele corta. Cortou no negativo, ele vai de novo para o positivo. Então, ele não tem energia negativa. Ele sempre vai positivo, 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 positivo. Então, ele gera uma corrente contínua, tá? Quanto mais ranhuras, mais reto será aquela corrente, tá? Vamos ver se tem mais informações para frente. Aqui, ó, ele de novo, tá? As ranhuras, né? Que é para realmente cortar ali o campo magnético, cortar o fornecimento de energia e ele começar de novo. Tá? Nos geradores de corrente contínua, qual é a função dos comutadores? Essa pergunta eu quebrei a cabeça para achar a resposta, para descobrir que comutador e coletor é a mesma coisa. Então vocês não precisam mais se matar, só anotar aí agora. Comutador e coletor é a mesma coisa, tá? Transforma corrente alternada em corrente contínua. Os comutadores nos geradores CC têm a função de transformar a corrente alternada dos geradores do induzido em corrente contínua na saída do gerador, tá? Saída do gerador, que é esse comutador, também conhecido como coletor, tá? Então ele vai receber lá do induzido corrente alternada, né? O induzido está girando ali dentro entre os polos, né? Tem uns polos fixos ali, polo norte e polo sul. E o induzido vai estar girando ali dentro, campo magnético, vai estar gerando o quê? Corrente alternada lá dentro. Mas na hora de sair, o comutador corta. Em vez de sair alternada, vai sair contínua, tá? Esses riscos, eles vão cortar. Gente, eu tô falando bem, não é, o termo técnico eu deixei lá longe, tá? Não tem nada técnico aqui. Se tiver algum professor de elétrica assistindo, vai me matar depois do vídeo. Mas não tem nada de técnico, aqui é para entender, tá? Então, o induzido tá gerando energia alternada, né? E o comutador, que também é conhecido como coletor, ele, com essas ranhuras, ele divide ali a corrente elétrica e fornece apenas corrente contínua. E bora, vamos que vamos. Frequência de saída dos alternadores. A frequência de saída dos alternadores depende da velocidade do rotor e o número de polos. O que é o polo? O polo norte e polo sul. Se tivesse 6 polos, que tem imagens, né, tem geradores de 6 polos, a frequência ia ser maior, porque ele ia sair do norte, aqui já ia encontrar um outro sul, um outro norte, um outro sul, um outro norte, porque ia ser mais rápido o fluxo, né? O fluxo de energia aqui seria bem mais rápido, porque ele sairia do norte e encontraria outro sul de imediato. Aqui não, né? Aqui temos um norte e um sul do lado dos opostos, então a frequência está bem devagar. Se a gente aumentar os polos, vai aumentar a frequência. E se a gente aumentar aqui a velocidade de rotação aqui do eixo, que é a velocidade do rotor, se a gente aumentar a velocidade do rotor, também vai aumentar a frequência. Frequência, que tem o termo, né? Frequência é a contagem de ciclos por segundo, né? Se eu não me engano, é isso, é a contagem de ciclos por segundo. Então, um avião normalmente é 400 Hz, né? Então, ele faz, a frequência dele é de 400. Na sua casa, a lâmpada sua é de 60 Hz, né? A frequência, eu acho, da residência normal hoje é 60. Então, só para você ver a diferença do fluxo, né? Da frequência da sua casa e da frequência de um avião, tá? Porque no avião o fluxo é maior, o número de polos são maiores, então a frequência é 400. Sinal que gira muito rápido aqui, né? O eixo gira muito rápido e tem vários polos também, tá? A frequência de saída dos alternadores é determinada pela velocidade de rotação do rotor e pelo número de polos magnéticos do alternador. Beleza? Bora para a próxima. Essa também, vou te falar, viu? A gente vê e não entende nunca isso aqui. Mas vou tentar explicar. Anotem, não tem como vocês decorarem isso de hoje para amanhã. E vocês não vão usar isso no seu dia a dia, né? Dificilmente vocês vão... Eu trabalho com aviação há 3 anos, nunca usei isso aqui. Então, é uma coisa que vocês têm que anotar, olhar, tentar entender e torcer para um dia não cair na prova. Quando um condutor é movido em um campo... Essa é a pergunta da ANAC, tá? Essa que eu tô lendo aqui, ó. Quando um condutor é movido em um campo magnético, uma força eletromotriz é induzida e sua direção pode ser determinada pela regra da mão esquerda.
onde o polegar tá aqui, tá? É apontado na direção do movimento do condutor. Eita, peraí que deu sede aqui. O polegar é apontado na direção de movimento do condutor através do campo. Na regra da mão esquerda, para geradores, o polegar indica a direção do movimento do campo através do campo magnético, do condutor através do campo magnético. Vamos ler de novo para tentar entender. O polegar é apontado na direção do movimento do condutor através do campo, tá? A gente vai tentar entender isso mais para frente. Aqui tem outro exemplo aqui. Aqui a gente tem aqui uma mão esquerda virada para baixo. Vamos lá. Vamos voltar uma e vamos explicar de novo. É apontado na direção de movimento do condutor através do campo, tá? Então volta aqui. Vamos abrir a imagem para vocês. O que é o campo? O campo é o verde, tá? Que o campo é o verde. O condutor é o amarelo que tá aqui, ó. Esse amarelo aqui, ó. Corrente positiva e negativa. Olha o sentido da corrente, olha o sentido da corrente, beleza? Olha o sentido aqui do fluxo, tá? Né? Direção do campo magnético. E a força F, que é o que é o F? Alguém lembra? O condutor através do campo. Volta. Deixa eu voltar aqui normal. Tá? O F é o que? A força, que nada mais é do que o polegar, né? O polegar aponta na direção do movimento do condutor através do campo. Bora para a próxima. Então, bora lá. O que acontece aqui? O que acontece com o cabo, que é o condutor amarelo? Ele está descendo. Olha a seta dele. Ele está descendo. Então, a gente pega o polegar e desce ele. E assim fica o fluxo, tá? Vai ser corrente para um lado, né? Você vai apontar assim, ó. Para que lá está indo a corrente está indo para lá. O condutor está descendo, então você sabe para que lado está indo a direção aqui, ó, do fluxo magnético, que é do norte para o sul, que está indo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E a direção aqui, que está toda errada, e a direção aqui, que é a da corrente, né? Ó, que está indo para frente, né? Que está indo para frente aqui no caso, ó, está indo para frente, está indo para vocês no caso. Então, polegar é o sentido do fio, do conector, né? O sentido do fio. O fio tá descendo, tá subindo, tá descendo, tá subindo. Nesse caso, ele está descendo. Toda hora o fio tá descendo. Então, o fio tá descendo. Do lado de cá tá o fluxo o fluxo magnético, a direção do fluxo magnético. E aqui tá o sentido da corrente. Beleza? Não dá para explicar mais que isso, gente. É sério. Eu pesquisei muito. Isso aqui não dá para desenhar mais que isso. Tá? Então, olhem. Tentem entender, tá? Vou voltar aqui mais de novo, responder a pergunta de novo para vocês. O polegar é apontado na direção do movimento do condutor através do campo, tá? O B, que é o indicador, é campo magnético. É a direção do campo magnético, do norte para o sul. É a direção do campo magnético. E o dedo médio é corrente elétrica, é a direção da corrente elétrica, tá? Espero que tenha ficado bem explicadinho. Bom, o relé de sobrevoltagem é fechado quando a saída do gerador atingir 32 volts, tá? Que é o que a gente falou lá. A bateria, para ser carregada, ela trabalha com a diferença de potencial, tá? Ela precisa de uma DDP maior que a da bateria. Então, se a gente tem uma bateria de 24 volts, a gente precisa que o gerador gere 25, 26, 27, 28, tá? O máximo permissível nessa situação é 32 volts. Atingiu 32 volts, é sinal que está com problema o gerador. Sai da barra. Esse relé vai tirar o gerador do sistema, tá? Ele vai desconectar ali, ele vai abrir esse relé e esse gerador não vai mais fornecer energia nem para a bateria, nem para o avião. Tá? Ele vai cortar o fornecimento de energia do gerador, porque ele está em pane, ele está fornecendo muita energia. Então pode dar sobrecarga, queimar sistema, queimar fusível, acontecer aquela bagunça toda. Isso é importante porque as sobretensões podem danificar os equipamentos e causar interrupções no sistema elétrico. Quando o relé de sobrevoltagem é acionado, ele desativa o gerador, né, que é o famoso tirou da barra, interrompendo a geração de energia e evitando danos maiores. Dessa forma, o relé de sobrevoltagem desempenha um papel crucial na proteção do sistema elétrico contra condições indesejáveis. Inversores. Inversores, aqui a imagem não tem nada a ver, tá? A imagem aqui foi a IA que inventou. Os inversores são equipamentos que fornecem 400 Hz. O que é 400 Hz? É a frequência que a gente acabou de falar lá atrás.
frequência de 400 Hz, tá? É 400 ciclos, agora eu não lembro se é por segundo ou se é por minuto. Eu acho que não vou lembrar não, mas é 400 Hz. 26 volts de corrente alternada num enrolamento e 115 volts de corrente alternada no outro enrolamento, tá? Os inversores em um sistema de aeronave tipicamente fornecem 400 Hz de frequência com 26 VCA em um enrolamento e 115 VCA no outro, né? Por exemplo, você tem ali no avião, você está sentado lá, vai viajar, aí tem uma tomada lá no seu avião, tem uma tomada, né? Para carregar celular, carregar notebook. Aquela tomada é 115 volts, tá? Aquela tomada é 115. Mas como que tem 115 volts dentro de um avião, sendo que a bateria é 24 volts, né? Então, dentro lá no compartimento elétrico tem o quê? Inversores, que vai pegar esses 26 volts, né? 24 volts ali que está fornecendo e transformar em 115. Tá? Para carregar seu celular, para carregar seu notebook, às vezes tomada no banheiro, tomada em algum lugar, às vezes algum equipamento que precisa de 115 volts, então precisa dos inversores, tá? Bora pro próximo. Aqui, ó, definição de gerador. Transforma a energia mecânica em energia elétrica pela indução eletromagnética. Quem faz isso é o gerador, né? A gente tá falando de gerador, tem aqui um gerador do lado. Um gerador é um dispositivo que converte energia mecânica em energia elétrica. Quem é que faz girar o gerador? O motor, o próprio motor do avião, né? O motor do avião tem caixa de reduções, engrenagens, onde é conectado, acoplado ali o gerador. Então, a própria caixa de redução ali, a força do motor, né? Aquele monte de redução, vai estar girando ali o gerador e vai estar fornecendo energia elétrica através dos campos magnéticos lá dentro, que já foi explicado nessa mesma videoaula. Bora pro próximo. Materiais das escovas do gerador. A gente viu que tem muitos materiais, tá? Deixa eu ver aqui essa pergunta. As escovas de um gerador geralmente são feitas de prata, cobre, carvão ou óxido de ferro. Dessas 4 opções, somente carvão, tá? Dessas 4 opções que eles nos deram, somente carvão. Mas aqui eu já dei para vocês que eles podem ser de carbono ou de outro material que eu não me recordo agora. Mas na pergunta da ANAC, fiquem atentos. Se cair carvão, é carvão. Se cair carbono, é carbono, tá? Nesse caso, carvão. As escovas do gerador geralmente são feitas de carvão. Temos aqui uma escova de carvão do lado, né? A imagem do lado, uma escova, a mola, o contato de cobre aqui, que vai dar o contato do carvão com a carcaça do gerador. Simples e fácil. Finalidade do gerador no sistema elétrico. O gerador no sistema elétrico tem a finalidade de converter energia mecânica em energia elétrica. A principal função do gerador no sistema elétrico é transformar energia mecânica em energia elétrica através do princípio de indução eletromagnética. A gente acabou de falar nesse vídeo também. Eu acho que esse é o último, né? Tanto que eu nem troquei a imagem para finalizar o vídeo. Quanto tempo de vídeo já? Foi rapidinho, eu acho ainda. 39 minutos de vídeo, tá bom. Função do comutador no gerador CC. A função do comutador no gerador CC é transformar a voltagem de saída em CC. O comutador, o que é o comutador? A gente acabou de falar no comutador. O comutador e o coletor é a mesma coisa, tá? Então, às vezes você cai na prova, comutador, e eu fico perdido, eu não sei o que é comutador. Comutador e coletor é a mesma coisa. Comutador no gerador CC tem a função crucial de converter a corrente alternada do gerador, né, no induzido em corrente contínua na saída do gerador. Beleza? Simples e fácil. Que o comutador nada mais é do que isso aqui. A gente vai voltando aqui e explicando. Então, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou estar só lembrando que eu vou disponibilizar isso daqui lá no site para venda, mas é em PDF. Então, as imagens não terão movimento, tá? Infelizmente, as imagens não terão movimento, né? Não vou conseguir disponibilizar com vocês com movimento, igual a esse aqui, ó, tá com movimento, que é um GIF. Não consigo compartilhar com vocês com movimento, vai estar sem movimento. Mas assim que eu postar o vídeo, já vai estar disponível aí na descrição do vídeo o link para comprar esse e-book, se vocês quiserem também, né? Porque todo o conteúdo já foi passado aqui, eu espero que vocês tenham entendido. E conselho, terminou de ver esse vídeo, vai ler a apostila para ver como vai fazer um boom na sua mente, assim como você vai conseguir ler a apostila de geradores e entender. E tem o e-book de comunicação oral e escrita, tá? Vamos voltar aqui com o computador rapidinho, aqui ó, comutador, né? Aqui ó, comutador,
e coletor é a mesma coisa, tá? Então, às vezes, isso cai na prova de um jeito ou cai do outro. Então, já sabem, comutador e coletor, fuzil é a mesma coisa. Beleza? Então, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus. Fui!